Vamos falar a respeito da morte, né? A morte do justo. O que é que vocês acham da morte do justo? É bom? Você acha que para Deus ele se agrada nessa parte? Como é que... Vou passar com o nosso irmão Átila aqui, né? Para começar, né? É porque na pergunta do vídeo passado, tu me fez a pergunta e eu não lembrei do termo teológico, né? O nome da oração não é oração contrária, é oração por precatória. Eu fiz uma pergunta aleatória. Então a teologia chama de oração por precatória, aquela oração que clama por uma punição ao outro, né? Senhor, vai lá, quebra o queixo de fulano, mata fulano. Senhor, destrói tal nação, e etc. Então são orações por precatório. A respeito da morte, de uma forma geral e ampla, Ezequiel 3, a partir do 8, se não me falha a memória, Deus não se agrada nem com a morte do ímpio. E muitas das vezes, né, pessoas até se aproveitam das escrituras para dizerem que elas não se encaixam, tem contradições e etc. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que a Bíblia ela não se contradiz. Muitas das vezes as nossas traduções que não nos deixam enxergar com a visão do escritor. Varia. Vai tendo uma mudança aqui e outra acolá. Quando eu vou, queridos, lá para Salmos 116, versículo 15. Versículo 15. Vamos, já está preparado aqui. Salmo 116 e verso 15. Na minha tradução diz assim, ó, custa muito ao Senhor. E, de fato, aqui, a minha tradução aqui de James é a que mais se aproxima, né, do texto original. Porém, na Almeida, revisada e corrigida, na NVI, lá está a seguinte frase: preciosa é a morte do justo para Deus. E aí você pode dizer, mas como que o salmista fala que a morte do justo é preciosa e que ele não tem prazer, e ao contrário disso, ele não tem prazer na morte do ímpio, de Ezequiel 3. É muito simples, que a palavra precioso aqui, no hebraico, eita, agora me deu um brancão, tem por significado custosa, custar. Certo? E custar em que sentido? No sentido de que se aquele cara vivesse mais 10 anos, mais 5 anos, já parou para pensar se aquele camarada conseguisse ter viajado para um pouco mais para as outras nações, ter pregado um pouco mais o evangelho, se ele tivesse vivido um pouco mais, o que aquela geração teria passado através da ministração, através daquela vida. Então, muito custa para Deus perder um missionário, um evangelista daquele. De forma que aquele homem se deixou ser usado de maneira tão poderosa por Deus, pelo Espírito Deus, que para Deus se tornou custoso. Porque a vida daquele homem era por demais preciosa. A vida daquele homem faria uma diferença grande na pregação, na anunciação do evangelho para muita gente. Alcançaria os corações através dela. Tamanho o poder que Deus, nosso Senhor, usaria através das palavras que ele poderia vir a anunciar. Então, o texto ele nos remete ao caráter de Deus, o que Deus tem como compromisso com cada um de nós. Em particular, com aquele que a Bíblia determina como justo. Então, o texto, no verso 14, diz assim, ó, olha quem é esse cara. O verso 14 de Salmos 116 diz, cumprir, olha a dedicação desse cara, a afirmação que ele faz. Cumprirei meus votos. Em certa altura a Bíblia diz, se você não cumpre um voto, não faça. Mas o salmista que está dizendo, cumprirei, ele está afirmando, cumprirei os meus votos, dando certeza.
para com o Senhor, na presença de todo o seu povo. Não apenas ele vai fazer isso, mas ele vai deixar ser visto o zelo a qual ele tem para com Deus. É verdade. E aí segue o texto no verso 15, quando ele diz sobre a morte desse camarada. Ele diz que custa muito ao Senhor ver seus fiéis morrerem. Ou ver morrer seus fiéis. O 16, para dar texto e contexto, ele diz: ah, Senhor, bem que teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, livraste-me dos meus aguilhões. Existe um motivo para Deus ser libertador e salvador. Existe um motivo para Deus levantar a mim, a você, a nós. Que assim como foi a minha fala inicial, tem prazer naquele que é 3 vezes santo, tem prazer na manifestação do Senhor, tem... Meu Deus do céu, tu já parou para pensar quanta gente ainda não conheceu a alegria de se apaixonar na promessa da salvação? O próprio salmista do Salmo 51, agora me falha a memória o verso, ele diz: Senhor, devolve-me a alegria na tua salvação. Então, o crente, o cristão... Ele já falou isso, o rei. Já falou isso, o rei, após o pecado com Betseba, após a anunciação do profeta, quando ele diz que a espada nunca mais iria sair. Ele diz no Salmo 51, me permita procurar, para não ficar só em minhas palavras. Já você já entra com 51. Então, Salmo 51... Salmo 151. Não, 51. Salmo 51. Salmo 51 diz... Já você fala da morte do justo. Terminar o tema dele aí. Salmo 51 e 12 diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito disposto a obedecer. Existe um ministério, um chamado. Existe um ministério que o único resultado no cumprimento dele, Cícero, é a cruz. Existe um ministério que o cumprimento dele é a cruz. Colossenses 2, a partir do verso 6, ele diz: sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor também andai nele, tendo sido alicerçados e edificados nele. E aí ele vai dizer que ali ele se despiu da sua glória. E tudo isso o levou por conta da obediência a uma morte. E morte de cruz. Unicamente, simplesmente porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. O ministério da obediência só nos entrega, só nos oferece um resultado: a cruz. Morrer. Sendo assim, o custoso para Deus da morte do justo, assim como diz Salmos 116 e 15, é que um pouco mais de tempo seria muito valioso, seria muito satisfatório, seria grande demais, porque não apenas Deus está vendo e recebendo a justiça através da tua obediência, como um aroma suave em suas narinas. Mas o que isso poderia causar em meio a uma nação inteira. Eu vou te fazer